Eu acho que muita gente deve estar curiosa para saber mais sobre a história de The Last of Us. Tipo, o que rolou entre a morte da Sarah e o momento que o Joel conhece a Ellie? Naquele gap ali de espaço de tempo. O que acontece? Nesse vídeo eu vou te dar essa resposta com detalhes. Só vem. Enes Trans, Peter aqui. The Last of Us tem muita história pra contar, tipo, é um universo muito grande. Tanto antes como depois do primeiro jogo e agora da série. Então, cada vez mais informação. Mas o que rolou antes do Joel e a Ellie se conhecerem? É isso que eu vou abordar nesse vídeo aqui. Eu vou contar a história completa do que rolou antes dos games. Vem comigo, mas se inscreve no canal. Você não gosta de assuntos como esse? Você não gosta de estar informado do que acontece no universo nerdístico? Na verdade, não é nem universo nerdístico, é multiverso nerdístico. Porque a gente aborda tudo desse espaço nerdístico que existe. Anime, série, cinema, super-heróis, quadrinhos. Por quê? Porque a gente ama isso. A gente consome isso. A gente, quando desliga essa câmera, é o que a gente conversa entre a gente aqui em casa, entre a equipe. Pô, é bom demais ter você inscrito. E o sininho é muito importante você deixar ativado, porque é um canal noticioso, né? Saiu a notificação, você decide se quer assistir o vídeo ou não. Mas só a notificação já te avisa do que tá acontecendo. Por isso que a galera com notificação tá sempre mais ligada, mais antenada. Obrigado pela tua inscrição, vamos lá. Bom, antes de começar eu já vou avisando que vai ter spoiler, tanto dos jogos como da série. Então tá avisado aí, não vai reclamar nos comentários depois. Porque tem, eu aviso e o pessoal... Você não avisou em nenhum momento. Eu sempre aviso e o pessoal fala que não avisou, mas vamos lá. Bom, geral já sabe, a parada toda começa no dia do surto. Nos games, o surto rolou no ano de 2013. Já na série foi em 2003. Nesse ano, o fungo Cordyceps se infestou pelo mundo todo. O Joel e o Tommy sobreviveram quando a cidade que eles moraram foi pro saco. Mas infelizmente a filha do Joel, a Sarah, foi morta por um soldado que recebeu ordens de matar todo mundo para não correr o risco de infecção, né? Tipo, deixa ninguém vivo. A partir daí, tudo ficou zoado. Então a infecção logo se espalhou por todo lugar. E as cidades foram transformadas em zonas de quarentena e passaram a ser comandadas pelos militares da Fedra. E claro que as autoridades começaram a abusar do poder, isso gerou revoltas em todas as cidades. Vários grupos foram formados, como por exemplo os vagalumes e a WLF. Fora das cidades, as pessoas lutavam pela sobrevivência, formando grupos como por exemplo os caçadores. E também teve aquela galera que meio que enlouqueceu. Lógico, né? Não é fácil você viver nesse universo fora das zonas de quarentena, principalmente nesse planeta pós-apocalíptico. Até mesmo fanáticos religiosos, como por exemplo os serafitas. O mundo estava caótico em todos os lados. Essa é a realidade. O Joel e o Tommy estavam nesse meio aí, lutando para sobreviver. Então, ou seja, eles estavam lutando para sobreviver para não enlouquecer também. O Joel, ele acabou virando um cara amargurado, né, totalmente amargurado da vida, depois da morte da filha dele. Os dois fizeram coisas, né, o Tommy e o Joel, eles fizeram coisas que eles não se orgulham nem querem falar a respeito. Tudo pra sobreviver, eles fizeram pra sobreviver. Então, tem um motivo pra isso, né? Tipo, eles não fizeram por maldade, por nada. Eles até viraram caçadores por um tempo, matando gente pra roubar as coisas dessas pessoas que eles matavam pra sobreviver. Eles tinham que sobreviver, então eles fizeram tudo possível e impossível pra continuar vivo nesse mundo horrível. Com o tempo, o Tommy decidiu se unir aos vagalumes, já que ele passou a acreditar na causa deles. Isso porque, além de combater a Fedra, os vagalumes também queriam buscar uma cura. Já o Joel não estava nem aí para isso, ele só queria sobreviver. O foco dele era continuar existindo. E claro que os dois acabaram entrando em atrito e se separaram. Depois de separar do Tommy, o Joel se instalou na zona de quarentena de Boston. Lá ele conheceu a Tess, que virou a parceira dele, e os dois viraram contrabandistas. Ao mesmo tempo, na cidade de Lincoln, o Bill acaba conhecendo o Frank. Os dois viraram parceiros, instalaram várias armadilhas na cidade para evitar os infectados e saqueadores e viraram um casal. Dá pra ver isso com mais detalhes na série, né? Mas ao contrário de lá, nos games o relacionamento dos dois não terminou de uma forma tão bonita assim. Por quê? Porque a paranoia do Bill, aos pouquinhos, foi afastando o Frank dele. Inclusive, ao contrário da série, o Joe e a Tess conheceram só o Bill. Talvez porque nessa época o Bill e o Frank já tinham se separado. Já a Ellie nasceu por volta do ano de 2019 sem conhecer o mundo antes do surto. Então ela nasceu depois do surto, ela não sabe como é que era viver uma vida sem medo, né? A mãe dela acabou morrendo no parto, mas ela pediu pra amiga dela, né, cuidar da Ellie quando ela morresse. Essa amiga é a Marlene, a líder dos vagalumes. Mas a Marlene não queria arriscar a vida da Ellie, criando ela junto dos vagalumes. Então o que ela fez? Ela enviou a garota para ser criada nas escolas militares da Fedra, okay? Dentro da zona de quarentena. Isso leva aos eventos dos quadrinhos The Last of Us, Sonhos Americanos. Nesse quadrinho, galera, a Ellie é transferida para outra escola, onde ela conhece a Riley.
A Riley, ela era uma menina, né, contra os militares e queria se juntar aos vagalumes. Esse era o foco dela. Ela odiava os militares e queria se juntar aos vagalumes. E ela estava chegando na idade que se ela continuasse ali, ela seria forçada a se unir à Fedra. E ela odiava os militares, entende? Ou o conflito. Então a Riley decidiu fugir para se unir aos vagalumes e a Ellie acaba indo com ela meio que de tabela, ok? Nisso elas acabaram se metendo numa troca de tiros entre os vagalumes e a Fedra e foram até atacadas por infectados. Mas elas são salvas pelos vagalumes. A Ellie, nesse momento, conhece a Marlene e descobre sobre a mãe dela. Sabe tudo sobre a mãe dela nesse momento. Apesar disso, as duas acabam voltando para a escola militar, porque a Marlene não achava que elas estavam prontas para serem membros dos vagalumes. Mas algum tempo depois disso, a Riley simplesmente sumiu. Por quê? Porque ela voltou a procurar os vagalumes, ela insistiu mais e acabou convencendo a Marlene a preparar ela para ser parte do time. A Ellie, então, ficou sozinha, né? Lá na escola militar. Então ela ficou sozinha na escola por uns 6 meses, até rolarem os eventos da DLC Left Behind. Nessa DLC, a Riley volta a procurar a Ellie, revelando que ela conseguiu entrar pros vagalumes. Mas a Ellie tava bolada por ter sido deixada pra trás. Pô, ela sumiu, não falou mais nada, né, largou a Ellie completamente. Então, lógico que a Ellie tava bolada. Mesmo assim, a Riley convenceu ela a ir numa aventura pra um shopping abandonado. Vamos lá, vamos nesse shopping abandonado. E lá elas voltaram a ficar amigas durante essa aventura no shopping. Acontece que a Riley ia sair de Boston no dia seguinte. Então eu queria meio que se despedir da Ellie antes, né? Porque ela ia abandonar de novo, mas não antes dessa vez sem se despedir. A Ellie, depois de tudo isso, chega a pedir pra Riley ficar. E aqui a gente descobre que rola um crush entre as duas. Nesse momento. A Riley chega até a dizer que ficaria e tudo mais, né? Largaria tudo pra ficar com a Ellie. Mas aí rola a tragédia máxima. Porque toda aquela zoeira que as duas fizeram no shopping atraiu a atenção de infectados. E elas acabaram sendo mordidas, pois é. E aí, lógico, as duas mordidas decidiram ficar ali e esperar para enlouquecerem juntos. Elas sabiam que elas iam morrer, elas iam ser infectadas e acabar a vida delas. Mas é aqui que as coisas mudam de figura, é aqui que a história toma um rumo, é aqui que o core da história acontece. Isso por quê? Porque a Ellie não mudou, enquanto a Riley sim. As duas foram mordidas, mas não aconteceu nada com a Ellie. A gente não viu o que aconteceu, talvez até a série mostre melhor pra gente. Mas provavelmente a Riley atacou a Ellie e a Ellie deve ter sido obrigada a matar a amiga. Lógico, né? Porque, pensa bem, as duas estavam ali prontas pra virarem, né, infectados, né? E aí, de repente, só a Riley vai querer atacar a Ellie, porque é a única não infectada ali daquele local. E depois que comprovaram que a Ellie, de alguma forma, era imune ao fungo, foi por isso que ela não se transformou, eles passaram a acreditar que ela seria a chave para a criação de uma cura. Então, qual era a ideia? A ideia era levar a Ellie até um laboratório onde a pesquisa de uma cura estava sendo feita, porque estavam pesquisando a cura, né? Tava acontecendo isso fora de Boston. Mas aí rolou um tiroteio que a Marlene perdeu muitos homens, ficou muito ferida. Ao mesmo tempo, o Joe e o Tess têm uma treta com um traficante de armas chamado Robert. E o que ele fez? Ele vendeu as mesmas armas para eles e para os vagalumes. E aí é o que a gente viu no comecinho da trama principal do jogo. Ou seja, o Joel e a Tess foram atrás do Robert para tirar satisfação. Descobriram que as armas estavam com os vagalumes e aí logo depois encontraram a Marlene. Você tem alguma dúvida sobre esse universo? Pergunta aqui embaixo, vai ser legal pra caramba a gente trazer isso em forma de vídeo. Pode ser uma sugestão de história completa, algum spin-off, uma dúvida que você tem realmente sobre os infectados, algum ranking, qual que é o infectado mais poderoso, não sei. Coloca aqui embaixo e a gente vai ter, muita vontade de fazer esse vídeo pra vocês. Obrigado por esse vídeo, não esquece, se inscreve aqui, só se eu tocar aqui. Eu sei que a maioria de vocês já tá inscrito, por isso que a maioria já foi embora, mas você que não tá inscrito, toca aqui agora e ativa o sininho. Sim, você que ficou, exatamente. Você tá aqui até agora porque você não tá inscrito. Então, ativa o sininho também. E obrigado, com isso você vai estar sempre ligado no que acontece. Valeu, galera, até a próxima. Fui!